turma! Hoje nós vamos fazer duas atividades de História e Geografia. A primeira é aquela onde o Roberto é um corretor. O que é um corretor? É aquele que vende imóveis ou ele aluga imóveis. O que é imóveis? É casa, apartamento, sítios, loja, certo? Então, vocês não esqueçam de colocar o nome de vocês, a data que vocês estão fazendo essa atividade. O Roberto, como eu tinha falado, ele é um corretor de imóveis e ele trabalha com vendas e aluguel de propriedades. Ele tem disponíveis os seguintes imóveis para vender. Ele tem casa em um bairro residencial, onde tem bastante casa, onde mora bastante gente. Ele também tem um espaço em um bairro comercial, tipo um terreno, só que é lá num bairro onde tem bastante comércios. Ele tem para vender lá. E tem também sítio lá na zona rural, sítio para criar vaquinha, galinha, só que não é na zona urbana, é bem afastado da cidade, é na zona rural. O Roberto também tem para locação, para alugar, não é comprar. Ele tem um barracão em um bairro industrial, que é um espaço enorme, mas aqui é lá num bairro industrial. O Roberto também tem um apartamento em um bairro comercial. Então, ele tem um apartamento que a pessoa pode morar, mas só que esse bairro tem bastante comércio, tem bastante loja, supermercado, posto, farmácia. E ele também tem, para alocar, para alugar, uma loja. E essa loja fica num bairro residencial. É uma loja que está no meio onde tem muita gente morando, muitas casas ali. E os imóveis, terrenos, prédios ou casas. Eu já havia falado sobre imóveis. Agora você vai ler o que cada cliente está pedindo e escreva qual imóvel o Roberto pode oferecer que será mais adequado para cada um deles. Você não pode inventar, você só tem que pegar esses que estão aqui que ele tem para oferecer, tá bom? O Paulo tem 5 filhos. Quer viver com a sua família em um bairro pouco movimentado, onde seus filhos possam brincar na rua com os seus amigos. Então, se o Paulo ele tem 5 filhos, qual é o tipo de imóvel que o Roberto pode oferecer para ele? O que o Roberto pode oferecer, então? Para vender uma casa em um bairro residencial? Se é que se enquadra ali porque o Paulo quer? Espaço em um bairro comercial? Se ele só quer um terreno, mas lá no comércio, com 5 filhos? Ou ele pode também comprar um sítio lá na zona rural? Um barracão num bairro industrial? Será que faz sentido o Paulo tendo 5 filhos? Ou ele quer também um apartamento num bairro comercial? Ou uma loja num bairro comercial. Então, ele quer alguma coisa para ele viver com a família dele, com os 5 filhos dele, e que tenha espaço para brincar com os amigos. Então, vocês aqui vão escolher, então, qual é o espaço mais adequado para o Roberto vender para o Paulo. A letra B. A Joana precisa alugar um local para instalar um supermercado e quer um lugar onde tenha muito movimento de pessoas e carro. O que o Roberto pode oferecer para ela? A gente vai ver aqui e o que se enquadra mais o que a Joana precisa. O Henrique chegou à cidade para montar uma fábrica e precisa de um local para instalá-la. Vamos ver o que é mais adequado para o Henrique, que quer montar uma fábrica. A letra D é o Ricardo, ele quer morar num apartamento próximo do seu trabalho. Ele quer um apartamento. O que a gente pode procurar aqui para o nosso amigo Ricardo? A segunda folha é da atividade onde o Pedro, que é aluno do terceiro ano. Não esqueçam de colocar o nome e a data que vocês estão fazendo essa atividade. O Pedro é um aluno do terceiro ano.
E ele precisa enviar pelo correio uma encomenda para seus primos que moram em Alagoas, em um bairro residencial chamado Parque das Flores, lá no município de Maceió. Observe o endereço da carta. Para Felipe da Silveira, que é o primo do Pedro, e o nome da rua é Margarida, número 123, bairro Parque das Flores, Maceió, Alagoas. Na letra A, dentre as ilustrações abaixo, circule aquela que mostra o endereço correto da casa do Felipe. Quais são as ilustrações? Aonde tem aqueles prédios, aquelas casinhas. Então, aqui está o nome da rua e aqui está o número das casas. Ficou aqui embaixo? Aqui tem Rua Maceió com os números e Rua Margarida com os números. Aí você vai colocar, vai circular qual é a casa do Felipe da Silveira. Nas ilustrações circuladas, faça um X na casa do Felipe. Então, você vai procurar qual é o número da casa do Felipe e vai fazer um X aonde mora o Felipe, com o nome da rua correto e o número correto. E na letra C? O que está faltando no endereço para que a carta possa chegar mais facilmente ao destinatário, que é o Felipe? O que está faltando aqui embaixo? Tem todo o endereço. O que falta a gente colocar embaixo? Se vocês querem uma dica, vocês podem ir até o livro 2, lá na página 154. Daí vocês vão ver o que é que está faltando, né, da carta para chegar até o Felipe, que fica lá em Alagoas, certo? Então, foram essas nossas atividades de hoje, de História e Geografia. Façam com bastante atenção e muito capricho, certo? Um grande abraço e tchau, tchau!